Retomando Hebreus, estamos em Hebreus. Eu ainda vou expandir um pouco mais aonde a gente parou, há 3 semanas atrás. Porque eu entendo que é necessário, eu entendo que alguns ainda não entenderam plenamente, e eu entendo que tinha mais para ser tratado, então a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. Hebreus 8, de 10 a 13, a gente terminou com esse versículo, vamos ler junto. Hebreus 8, de 10 a 13, diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém, igreja? Você tem que dar mais amém. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. O que a gente leu, irmãos, e entendeu junto, é que existem 2 maneiras de se relacionar com Deus. O que a Bíblia chama de antiga aliança e nova aliança. A antiga aliança é baseada em você, a nova aliança é baseada em Jesus. A antiga aliança é baseada no seu esforço para cumprir regras. A nova aliança é baseada na transformação da sua mente, que naturalmente te leva a agir de maneira diferente. Amém? Todos nós nascemos debaixo da velha aliança. E pelo milagre da pregação do Evangelho, nós ouvimos o Evangelho e fomos transportados para debaixo desta nova aliança. Então nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Isso é verdade com você, irmãos? Mesmo? Que bom. E aí, o texto que a gente leu disse que eu vou colocar, é Deus dizendo, eu vou colocar as minhas leis, os meus estatutos, o que eu espero que você faça, Deus dizendo, na nova aliança, eu vou transformar a sua mente para que você comece a pensar diferente. Não é isso que a gente leu agora, irmãos? Diga amém se é o que a gente leu. Por que a gente não crê nisso? Por que a gente tem medo disso? Por que a gente tem vários talvez, mas não podemos esquecer disso? Por que a gente simplesmente não acredita nisso? Que a palavra de Deus está garantindo de que se nós cremos no que Jesus fez por nós, Ele vai entrar em nós, o Espírito Santo vai morar em nós, e Ele vai colocar essa convicção do caminho a seguir em nós. Ele vai colocar esse discernimento do que é certo e o que é errado, do que faz sentido e do que não faz sentido. A palavra de Deus diz isso, eu preciso acreditar nisso. Por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo de acreditar de que o Evangelho é transformação de mente? A gente fala isso, que a religião muda a atitude, tenta mudar a atitude, mas o Evangelho transforma coração. Não é isso que a gente fala? Por que a gente não leva essa afirmação às últimas consequências? O Evangelho não é padrão moral, Evangelho não é uma lista de regras, Evangelho é uma nova mente, é um novo jeito de pensar que me leva a agir de um jeito diferente. Amém? Simples assim. A gente leu em 1 Coríntios 2, 9, eu não vou ler tudo não, depois você leia lá, não precisa ler não. Mas, bom, vamos ler, vai. Como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente é levado a pensar que ele está falando do céu. Mas continue lendo na sua casa,
o final do versículo, ele está dizendo: o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, é gente com a mente de Cristo. Estava sendo inaugurado naquele momento. O mundo nunca conseguiu perceber, digerir, discernir um povo que tem a mente de Cristo. O final do versículo, acho que é o 16, coloca por favor. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquilo que o mundo não viu, ouvido não ouviu, Deus fez gente pensando como Jesus. Ou melhor, Jesus pensando em nós. Porque eu estou na cruz morto, Jesus se manifesta. Amém, irmãos? O pastor Hélio nos ensinou há 3 anos atrás que evangelho não é imitação, é manifestação. Eu não imito o que Jesus faria, eu morro na cruz e Jesus se manifesta na minha vida. A ponto de eu me assustar com algumas atitudes minhas e chegar: caramba, eu jamais faria isso. Mas Jesus está fazendo através de você. Isso é o que o mundo não viu. Ouvido nenhum ouviu. É o que Deus tinha preparado para o seu povo, que é Espírito Santo dentro, Espírito Santo em nós. E Ele, Ezequiel 36, 26, Ele, o Espírito em nós, vai nos levar a obedecer os estatutos de Deus. Irmãos, eu ouço esse versículo desde que a tia Lala era minha tia da escola dominical. Quantos anos eu tinha, Lala? 5, 6, 7, por aí. Ela me ensinou a decorar esse versículo. E olha que verdade absurda, cara. Absoluta, a verdade profunda, bruta. Eu vou trocar o coração de vocês, vou colocar em vocês o meu espírito e eu vou levar vocês a obedecer os meus estatutos. Por que a gente tem medo disso, irmão? Enlouquece junto com o evangelho. O evangelho é loucura, enlouquece junto. Ninguém nunca viu isso, o que está acontecendo entre nós. Ninguém nunca viu um povo que Deus está fazendo, está gerando há 2000 anos. Está gerando e está mandando, está nascendo e está enviando para o mundo. Gente que vai pelo mundo agindo como Jesus. É disso que o evangelho fala. Aliás, irmãos, Jesus morreu por isso. Jesus morreu para ter gente com a mente dele espalhada pelo mundo. Esse é o foco. Lucas 22, 20 diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Jesus, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus morreu para ser possível a nova aliança. E a nova aliança é: porei as minhas leis no seu entendimento, vou transformar o coração. Esse povo vai começar a pensar diferente e vai agir diferente. Qual é a relação disso com a Bíblia? A gente recebeu, na minha última pregação, a gente recebeu um e-mail dizendo assim: o que vocês estão falando aí? Vocês estão falando que a Bíblia não serve para nada? É isso que foi o e-mail que a gente recebeu, foi esse. Tinha um e-mail me elogiando, que eu sou bonito. Mentira, não tinha. Tinha muitos e-mails, mas tinha alguns palavrões e tinha esse. Então, a Bíblia não serve para nada mais. Responda essa, irmão. Primeiro, que a gente só está falando sobre isso porque está na Bíblia. A gente só descobriu isso por causa da Bíblia. É ou não é? Eu estou tirando a beleza da Bíblia? Hoje a pregação vai ser sobre isso. Segundo, que a maturidade... Qual é o final da maturidade, irmão? No finalzão. Final da santificação, o que é? Não ouvi. É o final da santificação. É o quê? Se santificação eu me tornar como Jesus, o final é o quê? Ser glorificado e ser como Jesus. Ser exatamente como Jesus. A gente leu esse versículo, 1 João. Como Jesus é, nós seremos. Quando aquilo que é corruptível, isso aqui, se revestir de incorruptibilidade, quando isso que é carnal e mortal se revestir de imortalidade, então eu vou ser exatamente como Jesus é.
Porque o projeto de Deus, Romanos 9, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém, irmãos? É progressivo. Então é natural que no começo da nossa caminhada, a gente esteja muito confuso sobre o que é a nossa voz e o que é a voz de Deus. É natural que na nossa jornada, nos momentos de incredulidade da nossa experiência e da nossa vida terrena, é natural que a gente tenha dificuldade de discernir a voz de Deus. Diga misericórdia. Só que eu tenho uma notícia para dar para você, irmão. Deus nunca vai revelar nada para você e para mim diferente do que está na Bíblia. Nunca. Se você falar que Deus te mandou fazer alguma coisa e Ele já não disse claramente na Bíblia sobre aquilo, ou o contrário, não é Deus falando, é o seu coração corrupto, seu coração enganoso. Então muitas vezes eu sou inconstante, meu coração imaturo é enganoso. A palavra de Deus é segurança para a gente. Deus nunca vai dizer nada diferente do que está na palavra dele. A palavra de Deus é luz para a gente. A palavra de Deus é que está sendo revelado. A palavra de Deus revela exatamente Jesus, que é o que nós estamos sendo transformados. Então a palavra de Deus é a nossa segurança. Nos momentos de incoerência, nos momentos de dúvida, é a palavra de Deus que nos garante o caminho a seguir. E a gente muitas vezes, até que a graça veio, a lei vai servir de aio para a gente. Há muitas coisas eu obedeço, não porque eu já entendi, mas eu obedeço porque a Bíblia fala claramente sobre aquilo. Ou não é assim com você? Ou você, tudo que você obedece, é agradável para você? É gostoso? Tem um monte de coisa, irmão, que Deus fala para a gente fazer claramente. Um monte de coisa. E a gente obedece porque a gente sabe com quem a gente está lidando. Com o nosso Pai poderoso e amoroso. Mas não seria a nossa escolha se estivesse na nossa mão. Diga misericórdia. Tudo isso posto, a gente vai entrar no versículo de hoje. E provavelmente a gente vai ficar só no primeiro versículo do capítulo 9 de Hebreus, que diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Irmãos, essa versão é NVI. Quem tem a NVT também tem alguma coisa parecida com isso. Então essas versões mais modernas não nos ajudam a entender o que o texto está trazendo. As mais antigas, e quem tem as versões um pouco mais tradicionais, diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. As traduções mais modernas colocam um também entre o culto divino. Ah, você já mudou? Ah, espertinho. Vou te contratar, hein, cara. A primeira aliança, essa aqui é a versão mais moderna, tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Olha só as mais tradicionais e as que fazem mais sentido com o grego, que vocês têm acesso também. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Por que eu estou dizendo que pode parecer bobeira isso, mas está toda a diferença do texto? Porque o texto que a gente veio vindo, capítulo 8, ele veio fazendo uma comparação entre antiga e nova aliança, entre velha e nova aliança. Ele veio fazendo isso, aliás, em Hebreus todo. Então, quando ele chega agora, ele está falando que nas duas alianças tem culto a Deus num santuário terrestre. Tanto a primeira como a última, tanto a antiga aliança como a nova aliança, ambas têm culto a Deus em um santuário terrestre. Tudo bem até aqui, pastor? Entendeu? Confuso? Quer que eu fale de novo? Está esperando desenrolar. Repetindo. Tanto uma como outra, tanto nas que nós vivíamos antes, como a que nós vivemos hoje, elas têm dois aspectos. Culto a Deus, adorar a Deus e um tabernáculo terrestre, uma experiência terrena e humana. Na antiga aliança, tinha elementos seculares,
elementos mundanos que foram santificados, que foram consagrados. Tinha lá o altar de não sei o quê, tinha a bacia, semana que vem a gente vai falar sobre isso, tinha a bacia, tinham elementos mundanos, no sentido bom, terrenos, que foram santificados para o culto a Deus. Da mesma forma que a nova aliança, quem está na nova aliança, diga amém. Da mesma forma que a nova aliança, nossos corpos carnais são santificados como culto a Deus em espírito. Do mesmo jeito que na velha aliança tinham elementos humanos que eram consagrados para prestar culto a Deus, hoje também existe um santuário terreno. Aonde que Deus habita, irmãos, hoje? Em nós, a nossa carne. Esse nosso corpo está sendo santificado também como um culto a Deus. Você não entendeu? Você entendeu? Diga amém. Eu estou dizendo que esse processo de estarmos sendo transformados, estarmos sendo santificados do nosso tabernáculo terreno, é isso que gera adoração a Deus, culto a Deus. Tanto um como o outro fazem a mesma referência. Do que eu estou dizendo? Que a nossa experiência hoje, como diz um cantor da atualidade, ele diz cabeça nas nuvens e os pés no chão. A nossa experiência é sempre essa tensão e continua sendo. A nossa vivência aqui na terra é uma tensão entre o que eu sou sendo analisado por aquilo que eu deveria ser. Eu, em espírito, estou pronto, mas a carne é fraca. O que eu estou dizendo é que nós ainda carregamos um defunto que insiste em querer ficar vivo, que é o nosso corpo. Alguns mais magrinhos, outros mais gordinhos, alguns esbeltos. Vocês notaram que eu já emagreci 7 quilos, irmãos. Continuem orando por isso. Isso é culto a Deus. Depois eu explico isso também. Então sempre será a nossa experiência, sempre será essa tensão entre o que eu sou e o que eu deveria ser. Porque a nossa experiência na nova aliança também é culto a Deus em espírito, num tabernáculo terreno. Nós temos ainda um tabernáculo terreno, que é esse corpo que nós vivemos. O texto de Romanos 7, texto conhecido, 7:21, ele fala assim: assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Continue? Acabou? Coloca o 24 também, para terminar. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Só uma curiosidade, não estava na minha lista para falar. Sabe o que significa esse versículo 24? Quando se eu matasse o Gil, uma das possíveis, sentenças que o juiz poderia me dar é carregar o corpo do Gil amarrado a mim, até que o corpo do Gil morto me mate também. É disso que o texto está falando. Quando Paulo está falando assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Até quando eu vou ter que carregar esse corpo apodrecido? No caso, o nosso corpo. Até quando eu vou ser obrigado a arrastar esse bicho comigo? A gente tem a promessa de 1 Coríntios 15, que é um dia este corpo mortal vai ser transformado. Diga amém. Aí a gente não vai ter mais essa tendência, mas é isso que o texto fala. E aí, isto posto, estou dizendo que a carne continua vendida ao diabo. A carne continua
um satélite do diabo. O pastor Eros falou que é na minha carne que o diabo manda os dardos inflamados. Ele falou agora há pouco sobre isso. Então, se você deixa a carne agir, se você comanda as suas atitudes pela carne, nesse momento você está sendo o cavalo do diabo. Você está deixando o diabo te usar, velho. Você pensou que loucura é isso? Por que eu fui refletir sobre isso? Presta atenção. Como é que o diabo atua no mundo hoje? Só pessoas possessas é que fazem o que o diabo quer? Como é que o diabo atua no mundo? Para mim, o que ele tem feito, e para mim é bem claro isso, e a Bíblia fala sobre isso, é que ele tem mudado o jeito de pensar das pessoas e, como consequência, mudado o jeito de agir das pessoas. Ele estabelece algumas maneiras de se raciocinar e se pensar a vida, das quais são sutis inicialmente, mas que mudam as suas atitudes. Como é que ele faz isso? Primeiro que ele usa as pessoas que são dele. Aqueles que não creem em Jesus, não têm a proteção de Jesus. Macumba pega? Pega. Em quem não crê, pega. Ou não? Macumba pega. Alguém que não crê em Jesus pode ser influenciado pelo diabo de forma extremamente profunda. Creio nisso. Mas eu também creio que alguns crentes carnais, quando agem na carne, estão também fazendo aquilo que o diabo quer. Se você age na carne em alguma atitude, você não está agindo do jeito que Jesus quer. Você está agindo do jeito que o diabo quer. Então, tudo isso posto, eu vou ler aqui, carne é o satélite de recepção dos dardos inflamados do diabo. Quanto mais carne, mais daremos ouvido à voz do diabo. Irmãos, presta atenção, foram 6.000 anos já, 6.000 anos de distorções sobre o que Deus quer de nós. Distorções sobre o que Deus é. Distorções sobre o que os homens são. Já faz 6.000 anos que o diabo coloca entre nós, na raça humana, distorções na maneira como a gente deve tratar uns aos outros. Enganos sobre o nosso modo de pensar e, consequência, o nosso modo de agir. Semana passada eu estava nos Estados Unidos. Muito chique isso, né? Eu sempre sonhei em falar isso, porque parece uma coisa banal, né? Semana passada eu estava nos Estados Unidos. Eu estava no Outlet. Outlet é que alguém disse pra gente que é mais barato. Quem aqui já foi em Outlet sabe o que eu estou falando. E aí, irmãos, naquele momento, meu pai, minha mãe, minha esposa e minha filha. Eu e meu pai sentado comendo Pringles, batata Pringles, no cantinho. E a minha esposa e minha mãe... E aí você fica num sentimento assim, irmão. Estou sendo honesto com você. Estou abrindo meu coração, presta atenção. Eu ficava num sentimento assim. Eu estou perdendo algumas ofertas. Tem muita coisa boa aí que eu não estou percebendo. E aí você sai desesperado para caçar a oferta. E aí você acha a fantasia do Batman, que nem cabe em você, mas está com um preço muito bom, cara. Trouxe 3, quem quiser. Você sai, assim, quando você chega lá, você não tem a possibilidade de não comprar. O que você vai fazer é comprar a melhor promoção. Mas não comprar, não existe essa possibilidade. E o que a Bíblia chama isso? Potestade. Isso é uma potestade estabelecida. É um jeito de pensar que me constrange a agir de um jeito, eu não consigo dizer não para aquilo. E quem que inventou isso? Nasceu no diabo lá atrás, mas ele veio construindo na imaginário das pessoas, até da minha família.
E a gente chega lá, você fica naquele sentimento, se eu não comprar, eu vou voltar para o Brasil, cara. E no Brasil não tem isso aí, a fantasia do Batman, não tem lá. Isso é potestade. A Bíblia chama de potestade. A gente sempre liga principados e potestades a demônios. Eu não estou dizendo que também não tem essa face. Mas quando a Bíblia fala, ela está falando de um jeito de pensar opressor. De um jeito de pensar que me constrange a agir de um jeito que eu aprendi com o mundo e não com Jesus. Eu aprendi com os meus pais, eu aprendi com a televisão, eu aprendi com seja o que for. Não foi com Jesus, isso me oprime. Isso me faz agir de um jeito que não é o que Jesus quer. É o que o diabo quer. O que eu vou fazer com aquelas 3 fantasias de Batman, irmão? Eu nem comprei nada, mas é isso. É isso só para você pensar junto comigo. Ao longo da sua jornada, a professora te disse um dia uma coisa e aquilo ficou no seu coração. E estabeleceu em você um jeito de pensar que agora não sai da sua mente. Os seus pais, uma namorada sua fez um comentário, nunca mais saiu da sua cabeça. Te forjou e te estabeleceu uma nova potestade naquela área da sua vida e você não consegue romper. E não é demônio, porque se fosse demônio te orava, expulsava, acabou. Mas não é. Não é um demônio quem te ora e expulsa. É caráter, é jeito de pensar. E aí isso só muda quanto mais eu vou para a cruz e quanto mais Jesus reina, porque Jesus reinando, ele vai mudando o meu jeito de pensar. E quando ele muda o meu jeito de pensar, muda o meu jeito de agir. Então, potestade é um conjunto de pensamentos que oprimem e escravizam você a um determinado modo de agir. Exemplos. Só serei feliz de verdade se eu exercer a minha sexualidade do jeito tal. Mano, você conversou com muitos amigos seus. Você assistiu muitos filmes. Você teve muitos relacionamentos que não foram baseados em Jesus. E hoje você é deformado, cara. E hoje você tem um jeito de pensar, uma potestade na sua vida, que diz assim, só com essa prática você vai ser feliz. Isso é uma potestade. Mulher tem que apanhar mesmo. Isso é uma potestade. Cresceu ouvindo o pai e o vô falar isso. Não só abater, como apanhar e se sujeitar a isso, uma potestade. A mulher que se sujeita a isso porque acha que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo. A potestade estabelecida. Eu já estou satisfeito com o meu primeiro prato de refeição, mas eu quero um prato a mais. Porque só quando eu encher os outros 30% que faltam do meu estômago de 3 litros, é que eu serei plenamente feliz. Eu não vou ter, eu estou falando de mim, eu não vou ter o sentimento de dever cumprido na mesa, a não ser que eu saia respirando pequeno. Só um parênteses. É isso que eu falo sobre escolher os pecados. Porque se eu estivesse falando de uma relação homossexual, todo mundo estava chorando. Mas como está falando de um pecado mais depilado, todo mundo ri. Então a gente tem que rever isso aí. Mas é engraçado mesmo, eu riria também. Faça o que o seu coraçãozinho mandar. Potestade. Casamento não é para isso não, irmão. Casamento é para ser feliz. Potestade. Tem nada a ver com Jesus isso. Casamento é para ser feliz. Você nunca vai ser feliz sem ele. Você nunca vai ser feliz sem ela. Mentira do diabo. Potestade. Felicidade não tem a ver com ele ou ela. Tem a ver com Jesus. Mais e mais dinheiro. Quando eu tiver X, aí eu paro de roubar. Aí eu atinjo X e falo, só mais Y. Aí sim eu paro de roubar. Destrói esses meus celeiros e eu vou construir celeiros maiores. Conhece a história bíblica? O cara teve uma plantação fora do comum e falou, eu vou destruir os meus armazéns e vou construir maiores, e aí eu vou encher os maiores. E aí sim, a minha alma vai ter descanso.
E aí o que Jesus fala? Você está viajando, irmão. Você não tem mais 3 dias de vida, cara. Hoje te pedirão a sua alma. Potestade. Eu preciso demais para ter mais segurança. Achar que você é mais do que você é. Tem gente que vive com uma ideia de si torta. Acha que é mais do que realmente é. E vive a vida por isso. A potestade. Se eu for honesto, a minha empresa vai quebrar. Eu não posso ser honesto. Potestade. Sem perceber, irmãos, nós fomos marionetados pelo diabo. Marionetados pelo diabo. Fomos condicionados para pensar e agir de um jeito que não reflete a glória de Deus. E nós, crentes, irmãos, presos em correntes sem cadeado. Nós vivemos presos em correntes que não têm cadeado, mas te fizeram acreditar que você estava escravo disso. E eu estou para te dizer com toda a liberdade que tem libertação em Jesus para tudo isso, irmão. Mas você insiste em ficar preso. Eu insisto em ficar preso. Está aberta a porta da prisão e o diabo me falou que eu estou escravo e que eu não rompo mais com isso. Romanos 12, 1-2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. É mais ou menos assim, Paulo dizendo: irmãos, pelo amor de Deus, é isso, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Culto a Deus é racional. Como é que eu cultuo a Deus segundo o versículo? Morrendo, sacrifício vivo. Você quer cultuar a Deus? Não é você entrar num transe, enquanto a gente toca 45 vezes o refrão da música, e aí você se arrepia inteiro e levanta a mão. Isso não é adoração. Adoração é abandonar, é romper com aquilo que não agrada a Deus. Isso é adoração a Deus. Romper com a potestade, dizer não, aqui não mais. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem libertação em Jesus. Isso é adoração a Deus. Então rompa com esse jeito diabólico de pensar e adore a Deus em espírito e em verdade, irmão. É disso que o Evangelho fala. Culto racional. Não. Versículo 2 ainda. Já foi? Não, olha só, irmão, presta atenção, João Tintão. Não se amoldem ao padrão desse mundo, ao jeito de pensar desse mundo. Não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que eu vou ser transformado, irmão? Renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável? Transformando a sua mente, parando de pensar do jeito que o seu pai te ensinou e começar a pensar do jeito que Jesus te ensinou, te ensina a pensar. 2 Coríntios 10, 3-5 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, como é que você vai combater isso? Não é na força da sua carne. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só, irmão, vem junto. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A batalha é pela sua mente, irmão. Se muda o jeito de pensar, suas atitudes vão mudar. Vão mudar, não é opcional. Não precisa nem abrir Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, essa versão. Outras versões, tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Jesus teve. Efésios 6,12 diz assim:
Pois a nossa luta não é contra pessoas. E você está achando que o seu chefe é seu inimigo, né? Nossa luta não é contra pessoas. Só um parênteses. Leia na sua casa. Eu sei que você não vai ler, porque você é um pilantra. Mas leia na sua casa o capítulo inteiro. Ele está vindo falando de relacionamento entre gente. Patrão, empregado, pai, mãe, gente. E aí ele fala assim, ei, a luta não é um contra o outro. O seu inimigo não é essa pessoa que você está achando que é o seu inimigo. Não é. E aí ele vai dizer quem é, mas contra principados e potestades. Poderes e autoridades, essa versão trouxe. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Agora ele não está falando ainda de diabo. Agora ele vai falar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta é contra esse pacote. Contra um jeito de pensar, contra um sistema opressor. Então, se qualquer governo está oprimindo, nós nos levantamos contra esse governo. É isso. Confuso, né? Aí vão falar que eu sou de esquerda. Cadê o Marcos, meu irmão? Será que eu sou de esquerda? Não sou. Nossa luta é contra esse pacote aí. Contra um jeito de pensar, contra governos que oprimem, e sim, contra essas hostes espirituais nas regiões celestiais, que não é o assunto de hoje. Então, irmão, se nós cremos, temos poder vindo do Senhor para romper com qualquer sistema opressor da nossa mente. Diga amém. Se nós cremos, nós temos poder para romper com qualquer sentimento. Vivemos enganados e presos numa prisão sem cadeado. Falei isso. Para nós, filhos, as prisões são imaginárias. É só na nossa mente. Se a gente romper com isso, a gente vai ser liberto, irmão. A gente foi pregar numa igreja lá no sul do Brasil, foi a família inteira. E teve algum evento pra gente lá, eu tomei bastante refrigerante, tudo isso, e fui dormir. E aí quando você bebe muito antes de dormir, dá muita vontade de fazer xixi, ok? Vocês passam por isso também? Vocês fazem xixi também? Ok. Bom saber que eu não estou lidando com extraterrestre. E aí, irmão, eu não sei porquê, eu acordei meio com muita vontade, desesperado para xixi. Desesperado. Desesperado. E eu fui destrancar a porta do quarto que o irmão deu pra gente, e eu, sei lá se eu contei errado as voltas, eu sei que eu abri, mas eu achei que eu não tivesse aberto. E eu ficava forçando para abrir para o lado e para o outro. Já estava aberto e eu não conseguia abrir. E eu fui entrando num desespero, irmão. E eu abri a janela. Verdade. Abri a janela, tinha um cachorro. Eu falei, como é que eu vou fazer xixi no cachorro, cara? Aí eu falei, eu vou ter que fazer num canto do quarto, tô desesperado, não sabia o que fazer mais, cara. E aí, por um milagre, uma luz, eu resolvi abrir de novo e estava aberto já. Abri e fui pro banheiro. Fiz xixi no caminho inteiro, mentira. Prisão, estando liberto. Essa é a nossa situação. Se você crê, irmão, a libertação está disponível para nós. Romanos 8:31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. O Adelino que me ensinou a ler o versículo anterior desse, viu, Adelino? A gente sempre lia só o 32, ele falou, não, a verdade vai nos libertar se a gente permanecer firme nos ensinamentos de Jesus. Diga amém. Desculpa. Muito bom. Reta final, me dê mais só uns minutinhos. Deuteronômio 6, de 4 a 9, ele diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Diga amém. É o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, diga amém.
Conversem sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando for jogar bola, quando for no shopping, quando se deitar, quando se levantar. Importante agora, 8. Amarre-as como um sinal no seu braço e prenda-as na sua testa. O que ele está dizendo aqui? Qual é o símbolo disso? Amarrar no braço e na testa. Jeito de pensar e jeito de agir. Ensine os seus filhos a pensar corretamente e eles vão agir corretamente. Diga amém. Quando você pega a referência em Apocalipse 13:16, eu acho que não vai dar para ler, depois você lê na sua casa, ele diz sobre o número da besta. O número é 666. Aonde estará escrito o número 666? Quer ler também? Está achando que estou mentindo? Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, ou algumas versões, e na testa. De novo, o que a ação do anticristo é exatamente a ação contrária daquilo que Deus estabeleceu para a gente ensinar para os nossos filhos. Ensine eles a pensarem e agirem. E quando o anticristo vier, ele vai te obrigar a pensar e agir do jeito dele, não do jeito de Jesus. Então toda a nossa força é se levantar contra principados e potestades, contra esse jeito de pensar do anticristo, não do Cristo, do diabo e não do Cristo. A batalha é pela nossa mente. Mas a gente tem a promessa de Deus. E aliás, acho que foi a Lala ou a Vitória que me deu esse versículo essa semana. Isaías 26:3. Deus, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Segurança de que... Eu citei uma outra versão, tá? Tem outra aí que a mente... Aliás, eu cantava esse corinho. Quem conhece o corinho? Tu conservarás em paz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele... Não? Quem tem mais de 3 anos de fé sabe. Essa é a nossa garantia, irmãos. Eu estou tentando encurtar porque o tempo já estourou em 5 minutos, tem mais 4 só. Romanos 6, de 11 a 14, eu não vou ler, você leia, Romanos 6, de 11 a 14, ele diz que do mesmo jeito que antes, a gente entregou o nosso ser para ser instrumento da injustiça, agora nós, com a mente transformada, a gente entrega todo o nosso ser, os nossos membros, à justiça de Deus, para a glória de Deus. A gente começa a pensar como é que a gente faz para se render, para se esvaziar cada vez mais, para que o Senhor reine. Efésios 4:20 diz assim: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, olha o antigo jeito de viver, o antigo jeito de gerenciar vida sexual, vida financeira, vida afetiva, vida dos filhos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a abandonar, a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Para encerrar, irmão, como é que Jesus respondeu às tentações? Jesus foi tentado, Lucas 4. Todas as tentações de Jesus, estou encurtando pelo tempo. O diabo vinha e falava assim: faz isso aqui, Jesus. E Jesus dizia: ei, está escrito, Jesus, faz isso aqui, ó. E aí ele fala assim: ei, mas está escrito isso. Aí o diabo no final tenta ganhar Jesus numa discussão bíblica. Ele perdeu o juízo. Querer brigar, querer discutir Bíblia com Jesus, ele perdeu. Aí o diabo falou assim: mas está escrito, dará ordens a seu respeito aos anjos, blá, blá. Aí Jesus falou assim: ei, você está lendo errado, irmão. A Bíblia é completa, não é um versículo isolado.
também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é a resposta de Jesus para as tentações? Qual é a resposta de Jesus para toda investida do diabo, para mudar o jeito de pensar de Jesus? Ele estava levando Jesus a pensar, Jesus, você precisa comer, cara. E Jesus fala, eu não preciso comer. Você acha que eu preciso, mas eu não preciso. Você acha que eu preciso de glória humana? Quase, olha, você falou aí, não vai me pegar não. Você acha que eu preciso de glória, mas eu não preciso. Eu preciso da glória de Deus. Então ele vai respondendo às tentações, às investidas do diabo, com a palavra de Deus. Aliás, quem ouve BBN sabe que na oração sacerdotal, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade, querido ouvinte. Quem já ouviu isso? BBN, irmãos, ouçam, 93,5, ouçam as músicas insuportáveis, mas a palavra é bênção demais, sempre bênção. Então a palavra, irmão, sempre vai vencer, diga amém. A palavra sempre vai vencer as nossas loucuras, aquilo que nos ensinaram de um jeito errado. A palavra vai sobrepor a isso e vai nos ensinar e vai nos forjar a pensar do jeito de Jesus, diga amém. Se você não conhece a Bíblia, você fica vendido nesses momentos. No momento de tentação, você fica vendido. O pastor André me falou isso hoje, e é verdade. Quanto maior o seu repertório de revelação de Deus, entenda que a Bíblia é revelação de Deus também. Quanto maior o seu repertório, no momento de aflição, aquele versículo salta na sua cabeça. Você nem lembrava muito dele, mas ele vem e vai, consola o seu coração. Traz à luz de fato quem você é, te faz lembrar quem Deus é, te faz lembrar como é que nós devemos nos relacionar entre a gente. Agora, você não conhece Bíblia, cabeção, você fica vendido. E aí aparece um problemão sério, e aí você só lembra do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Todo o nosso esforço, irmão, todo o nosso esforço, púlpito, RIP, academia, é para te fazer ler e conhecer Bíblia, cabeção. De verdade. De verdade. A ponto de que hoje, quem participou do Frutificar, da academia, nem é tanto, deixa eu contar um segredo para vocês, nem é tanto o conhecimento que a gente está focando. A gente está focando num jeito de ler a Bíblia. Você precisa aprender a ler a Bíblia. O assunto é importante, mas mais do que isso, o Richard, o professor, está cutucando a galera para aprender a ler a Bíblia de verdade. Esse é o projeto. E aí eu queria desafiar para encerrar e orar. Eu tenho certeza que enquanto eu falava, muitas potestades foram expostas para você na pregação. Eu tenho certeza, presta atenção que eu estou terminando. Tenho convicção que enquanto eu falava, algumas potestades que ainda imperam na sua vida te vieram à luz. Então eu queria primeiro pedir em oração com vocês sobre isso. Queria orar com vocês sobre isso. E segunda coisa, eu queria desafiar vocês a declararem a palavra de Deus quando vocês se perceberem sendo dominados, escravizados por uma potestade que é um jeito de pensar que não é o de Jesus. Eu queria desafiar você a declarar a palavra na hora da tentação, que foi o que Jesus fez. Eu queria desafiar você a declarar até em voz alta, se for o caso. No meio do banco, na hora de comer, na hora de assistir televisão, na hora de seja o que for, que seja a sua potestade. Eu queria desafiar você a declarar a palavra de Deus. Talvez você tenha que pesquisar, porque você é picareta, pilantra, e ainda não conhece muitos versículos para te ajudar nessa jornada. Mas eu tenho convicção que esses versículos revelados a você, e nós vamos orar para que eles sejam revelados, esses versículos serão libertação para você no momento de apuro. Amém?